Ô pessoal, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês, professor Reginaldo Manheso, Escola Municipal Santa Maria, da Rede Municipal de Ensino, junto com esses amigos nossos aqui, né? O Bruno, o Alex, editando aí, fazendo essa aula ficar legal, chegando para você aí de uma forma muito especial. Gente, hoje eu gostaria, antes de começar a aula, falar duas coisas importantes. Um abraço para a professora Valéria, nossa diretora, a professora Valéria Salgado, que faz aniversário hoje, tá? Ela com a batuta consegue colocar a Escola Santa Maria, a escola de Uberaba, lá na ponta, lá no topo, tá? A escola modelo para que todos nós façamos uma boa aula. E gostaria também de desejar um grande abraço, que Deus abençoe nesse momento difícil, o professor Luiz Sérgio, né, que está com Covid, que é professor da rede também, né? Grande amigo nosso, foi professor comigo na FASU, foi professor comigo na Factus, né? Então a gente tem uma relação de amizade muito grande. Amigos, a aula de hoje, notação científica. Se na aula passada você ficou um pouquinho com dúvida porque é um assunto complicado, na aula de hoje eu tenho certeza que você vai começar a tirar aquelas dúvidas e vai ficar craque. Isso aí. Eu vou trabalhar com uma habilidade apenas, uma habilidade, que é efetuar cálculos com potências e expoentes inteiros e aplicar esses conhecimentos na representação de números na notação científica. Beleza? Essa aula complementa a aula passada, como todas as aulas. As aulas são um ciclo, né? Você vai sempre aprendendo mais. Amigos, a bibliografia, Aribá mais matemática, que nós já estamos acostumados, que é o nosso livro didático da Rede Municipal de Uberaba desse ano. Bom, eu vou propor um desafio. Vamos comigo? Vamos fazer um desafio? Tenho certeza que você vai topar. Eu quero saber o que é um micrômetro. Micrômetro. Não é o micrômetro, não. O micrômetro tem um aparelhinho que mede. É o micrômetro. Alguém sabe? Ele é chamado de unidade UM. UM? Um micrômetro é 1 elevado a 10 a menos 6 do metro. 10 a menos 6? O que é isso? Isso foi o que nós estamos na aula passada, lembra? Potência. O que significa esse 6 aqui? Que é a milésima parte do metro. Alex, lembra aquela trava-língua minha? Eu trouxe para mim justamente para poder dar a resposta. Eu estava aqui na gravação, né? Aí o Bruno estava comigo e eu estava discutindo como é que eu falava esse número. É 1/1000 da parte do metro. Então eu tenho aqui 1/1000. Se eu contar aqui, depois da vírgula são 6 casas. Isso chama-se um micrômetro. Sabia? Foi o desafio para a aula de hoje. Beleza, vamos seguir? Professor, vamos aplicar? Aplicar a gente aprende. Então vamos aplicar. Você sabe, eu sou professor de ciência, formado em física, formado em ciência, formado em matemática, tem uns problemas psicológicos, né? Adoro estudar. Aí, universo, eu adoro olhar o universo. Daqui a pouquinho tem uma surpresa para vocês. Supondo que no universo existam aproximadamente 100 bilhões de galáxias. Nossa Senhora! Igual a Via Láctea, 100 bilhões, que imensidão. Será que essa quantidade cabe dentro do meu cérebro? Calma. Em média, 100 bilhões de estrelas em cada galáxia. Então na Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas. Mãozinho, não dá para ter essa dimensão dentro da cabeça da gente, né? Vocês veem como é que o universo é algo imensurável para nós. Eu quero que você expresse esse número em forma de potência. Professor do céu, o que você inventou? Não. Eu já explico. 100 bilhões vezes 100 bilhões. É facinho. Não é facinho? 100 bilhões vezes 100 bilhões. Quantos zeros eu botei aqui? Olha. Quantos zeros eu tenho aqui? É 1 vezes 10. Toda vez que eu tenho um zero, não vou multiplicar por 10? Isso, 22 zeros. 1 elevado a 10 a 22. E vou falar um pouquinho de filosofia, que eu adoro. Nesse mundo de estrelas, será que só a Terra, aqui ó, só a Terra que tem vida inteligente? Não sei. Como matemático, eu sou obrigado a te falar que é quase impossível, né? Mas também, como um cientista, eu sou obrigado a te falar que nunca se comprovou nada. Existe muita história, muita lenda, que é uma delícia, né? De falar de ET, mas
matematicamente, eles existem em algum lugar. Aqui não se comprovou. 1 vezes 10 a 22. Isso mesmo. 10 a 22. Olha o tanto de zero. Dá para mim ficar escrevendo esse zero? Gente, para mim escrever isso aqui, eu gastei um tempo. Vai zero, vai zero, vai zero, vai zero, vai zero. Uai, professor, por que você não usa notação científica? Boa, gostei. Vou usar a notação científica para as coisas muito grandes. E o que é a notação científica? Quando nós usamos números excessivamente grandes, 10 a 22 é grande, é muito grande, e extremamente pequenos. Daqui a pouquinho eu vou falar da massa de um elétron. Nossa senhora, eu também estou judiando hoje, tá? Podemos escrevê-los como um produto, em que os fatores de uma potência é na base 10. É isso aqui, ó, n vezes 10k. N, o que é? É um número, certo? 10, potência de 10. K é a elevação que eu vou dar a 10, qual é o expoente de 10. Eu acabei de falar para vocês, 22 vezes 10 elevado a k. Ok? Entenderam? Vamos estudar que a gente entende. Algumas coisinhas bem legais que eu trouxe para vocês. A idade do universo. Quanto tempo o universo existe, segundo os cientistas? 5 vezes 10 a 17. Então eu vou colocar o 5, vou escrever 17 zeros. A idade das pirâmides de Quéops. Porque adoro estudar história. 1 vezes 10 a 11. Então eu vou colocar 11 zeros. Isso aqui é em dias, tá? Período de rotação da Terra em torno dos seus eixos, em segundos. 9 vezes 10 a quarta. Intervalo entre os batimentos cardíacos de um adulto, 8 vezes 10 a menos 1. Professor, período típico de rotação de uma molécula, 2 vezes 10 a menos 11. Professor, você está falando umas palavras estranhas? Eu estou falando no mundo dos cientistas, por isso que eu estou falando notação científica. Quem vai usar isso? As pessoas que estudam coisas muito grandes e coisas muito pequenas. Muito bom. Ô Bruno, qual que é a distância entre a Terra e o Sol? Você já pensou? Tem nave espacial nossa que foi lá. Sabe como é que eles falam? É 1. O quê? A distância entre a Terra e o Sol é 1. Como 1? É uma UA, unidade astronômica. Tudo que eu olhar para o universo, eu vou sempre levar uma relação que em relação à distância da Terra, em relação à distância do Sol. A luz do Sol para chegar aqui na Terra demora 9 minutos. Então, quando o Sol emitir um fóton lá, chega aqui 9 minutos depois. Legal, hein? Legal. Uma unidade astronômica. Professor, está muito confuso. Eu não entendi o que é unidade astronômica. Vamos conversar na nossa língua? 149.597.871 quilômetros. 149 mil. Olha, eu estava fazendo isso aqui, eu pensei em desenhar para vocês o Brasil. Os dois extremos do Brasil tem mais ou menos 6 mil quilômetros, 7 mil quilômetros. Então, eu tenho 150 vezes a distância, 150 mil vezes a distância do Brasil de um extremo ao outro. 150 mil vezes. É muita coisa, né? Mas, para a gente falar matematicamente, né, eu vou falar para vocês que é 1,5 vezes 10 elevado a 8. Ficou mais bonito? Ficou. Professor, mas não é 1,5. Tá bom, a gente trabalha com números aproximados. Por uma grandeza dessa, eu tenho que trabalhar com um número aproximado. Por que 8? Porque eu vou contar 8 números aqui. Espera aí que a gente já vai trabalhar com essa ideia. Então, 1,5 vezes 10 a 8. Essa aqui é a notação científica. 1,5, que é a parte numérica significativa, eu vou dizer que isso chama-se mantissa. Então, qual que é a mantissa da distância da Terra e o Sol? É 1,5, né? Mantissa ou coeficiente. A matemática gosta muito disso, né? Esse é o coeficiente. Professor, e o 10,8? Olha, o 10,8, o 10 é a potência, né? O 8 é chamado de expoente ou ordem de grandeza. Então, matematicamente, eu vou trabalhar com as grandezas desta forma. Perfeito? E eu preciso da unidade, no caso, quilômetros. Ficou claro? E grandezas muito pequenas, muito pequenas. A massa de um elétron. Um elétron? O átomo não é a menor partícula, não é o menor elemento?
O átomo é formado por elétrons e nêutrons e prótons. Eu quero a massa de um elétron, que é o mais leve. Prepara, vai contando zeros, vai contando zeros. Tem que ser isso mesmo. Olha, professor, já enjoei de escrever zero. É bom ser cientista, né? Não me pergunte como é que eles calcularam isso, que eles calcularam, viu, Alex? Olha, mas eu vou escrever isso no caderno? Eu vou procurar aonde está o primeiro número significativo. Aqui no 9? Então o que me interessa é o 9, que vai ser a mantissa. Aqui 1,109, então eu vou trazer para o 11. Então eu vou escrever 9,11. 9, o 10,9 está próximo do 11, então 9,11. Vezes 10 a menos 28. Eu contei os zeros para você. Tem 28 zeros. Professor, por que você botou menos? Eu pus até de vermelho para marcar. Por que você colocou menos? Porque está depois da vírgula. Depois da vírgula vai receber o zero, o menos. Menos na potência da base 10. Então significa que é 10 a menos 28. Ou 1 sobre 10 a 28ª. Legal. Mantissa, 9,11. Ordem, menos 28ª grandeza, ordem, né? Legal? Ficou fácil? Te dei duas coisas muito grandes, uma coisa muito grande e uma coisa muito pequena. É assim que é o mundo que o cientista estuda. É assim que a gente precisa aprender a trabalhar agora, a trabalhar com isso. Ixi, mas eu vou trabalhar com isso? Cai no Enem, cai no vestibular, cai nas provas de seleção. Então aprende porque isso é importante. Bom, vamos voltar lá para a distância entre a Terra e o Sol. Eu falei que é 1,5 vezes 10 a 8. E se eu quiser, em vez de ser quilômetros, eu quiser metros? Dá para fazer essa continha? Olha, eu vou pegar a distância que eu tenho em quilômetros e vou multiplicar quanto que é 1 quilômetro. 1 quilômetro é 1000 metros. Perfeito? 1 quilômetro é 1000 metros. Professor, como é que faz isso? Aula passada! Lembrar da propriedade? Propriedade da multiplicação da potência, né? Quando eu tenho duas potências com a mesma base, quando os dois expoentes estão havendo uma multiplicação, eu somo os expoentes. Mas como eu vou somar? Não tem nada igual? Tem. Esse 10, esse 1000 aqui, como é que eu posso escrever ele? Eu posso falar que é 1000 é igual 10 à terceira? Posso. Quem que é o A? É o 10. Deixa a mantissa de lado. A mantissa vai manter a mesma e eu vou operar, fazer as operações com a potência de 10. Então 10 à oitava vezes 10 à terceira. Professor, como é que faz isso mesmo? Eu vou somar os expoentes. Então o que vai dar? 1,5, que é a mantissa, vezes 10 à oitava, mais o 10 à terceira. 8 e 3, 11. Então, se eu quiser a distância entre a Terra e o Sol em metros, que é o Sistema Internacional de Unidade, o SI, eu vou ter 1,5 vezes 10 à 11ª. Legal? Lembrar da propriedade da aula passada? Aqui é uma aplicação. Então, eu usando notação científica, eu estou aplicando aqueles conceitos, tá ok? Olha como é que ficou bem legal a aplicação, ok? Então, quando eu tenho duas potências com a mesma base, eu posso somar os expoentes. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Duas potências com a mesma base, né? Eu tinha o 10,8 e o 10,3. Então, eu vou manter o 10 e vou somar os expoentes. Ficou claro? Tenho certeza que você entendeu. Vai devagarzinho, vai assistindo esses filmes devagarzinho, vai assistindo essa aula na TV, no YouTube, para você entender, tá? A gente agradece muito a TV Câmara que está dando essa oportunidade, né? Eu acho que é um grande serviço que a TV Câmara faz e com a equipe toda que ela traz para nós aqui. O Bruno, aqui do nosso lado, me gravando, tá? É uma gentileza, é uma presteza que nós temos da Câmara. Bruno, que você é um grande profissional, a gente fica muito feliz de estar trabalhando com você, tá? E tem muitos outros bons também. Eu tô falando com o Bruno porque ele tá aqui comigo. Longe de mim porque não pode usar máscara. Ele tá 3, 4 metros aqui de mim. E a máscara aqui no bolso, e ele tá com máscara. Estamos se cuidando. Que propriedade que eu usei? Propriedade do produto das potências, lembraram? Propriedade do produto das potências. Potências com a mesma base, eu somo os expoentes. Legal. Estou complementando. Bom, agora eu gostei. Começamos aprendendo, começamos? Começamos. Começou a fazer sentido a aula passada, era um monte de número, né? Professor, qual a distância entre a Terra e o Sol?
usando como a unidade de distância entre a Terra e a Lua. Não entendi nada, eu vou de novo. Eu vou pegar a distância entre a Terra e a Lua. Legal? Legal. Eu quero ver quantas vezes, com a mesma distância, fazendo isso de uma unidade, de uma escala, quantas vezes eu preciso de pegar a distância entre a Terra e a Lua para mim chegar no Sol. Nossa, tem complicado? Não, calma. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que saber, qual que é a distância entre a Terra e a Lua? Ó, 384.400 quilômetros. Vamos converter isso? Aê! Onde que eu vou fazer? Eu tenho que usar um número significativo, então eu tenho que vir aqui no 3. 3,84. Aqui eu posso usar quantas casas eu quiser, de acordo com a necessidade da minha precisão, certo? Então, 3,84 vezes 10 à quinta. Por que 10 à quinta, professor? Ah, conta comigo. Ó, o primeiro 0, 1, o segundo 0, 2, o 4, 3, o 4, 4 e o 5, 8. Então, se eu colocar a vírgula aqui, esses números aqui eu tenho 5 dígitos. Então, significa que é 10 elevado à quinta. A quinta, porque eu pus a vírgula aqui, eu contei 5 casas decimais. Cada casa decimal, desculpe, vou falar casa decimal porque é mais fácil, mas 5 casas, cada casa representa uma grandeza na ordem de 10. Então, 10 a primeira, 10 a segunda, 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a quinta. Beleza, professor, eu sei a distância da Terra e a Lua. Você sabe a distância da Terra e o Sol? Também sei, professor, você falou agora mesmo. Legal. Tem que guardar isso aí? Não precisa guardar não. Por isso que você usa a internet. Está tudo guardado lá, tá? A hora que você precisa, você vai e faz uma consulta. É isso. Antigamente tinha que decorar aquilo, fazer tabela. Hoje a internet é um show. Aprenda a pesquisar na internet. Porque se você aprende a pesquisar na internet, você tem todas as enciclopédias na sua mão. A única coisa que você precisa saber é qualificar de onde vem a informação, a qualidade da informação. Porque tem muito fake news nas ciências. Alguém que escreve alguma coisa que não tem confirmação. Como tem fake news no dia a dia, também tem fake news nas ciências. Mas tem muita coisa boa. Lê umas 2, 3, tirou uma média ali, você já sabe qual que é a resposta mais próxima, a resposta correta. Então, agora podemos fazer a continha? Podemos. Então eu vou pegar, eu vou multiplicar a Terra, a distância entre a Terra e a Lua, é 3,8 vezes 10 a 5. Isso vai ser dividido por quem? Isso, eu vou dividir a distância da Terra no Sol pela distância da Terra e a Lua. Professor, que coisa estranha. Não tem nada estranho. Tem sim. Eu tenho 1,5 de lá e 3,84 de cá. Então, vamos fazer essa conta. Vamos fazer operações com a mantissa e vamos fazer a operação com a potência. Se eu fizer essas duas coisas, fica bom. Olha lá. Ó, eu vou usar uma propriedade da aula passada. Não sei se vocês lembram. Propriedade do quociente da potência. Quando eu tenho que dividir, toda vez que eu tenho uma divisão de potências que tem a mesma base, eu vou subtrair os expoentes. Agora você conseguiu lembrar. Então vamos lá. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 2. Não é o que eu tinha lá? Ó, 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 2, o que significa? Eu vou pegar o 3 menos 2. Resultado, 10 a primeira, que é igual a 10. Entendeu? Vamos aplicar no exercício? Ó, antes de eu aplicar no exercício, professor, se confundiu minha cabeça. Zezinho, voltei pro meu Zezinho, adoro o Zezinho. 10 dividido 10 a terceira dividido por 10 a segunda, você pode escrever desta forma ou pode escrever dessa. Você escolhe qual que é a forma. As duas coisas é a mesma divisão. Professor, a fração é uma divisão? A vida inteira eu falo isso com muito orgulho. A fração é uma divisão. Toda fração é uma divisão. Toda divisão é uma fração. Legal. Isso às vezes a gente confunde, tá? Preocupa não. Depois de um certo tempo você acostuma. Então, mesma coisa, né? Se esse 3 está embaixo, ele significa que ele está negativo. Então, 10 a segunda é menos 10 a terceira. Esse 10 a terceira negativo significa que ele vinha do denominador. Ok. É a mesma coisa que eu estou mostrando para vocês. Se eu quiser fazer isso aqui, ó, menos 1 significa que está 1 sobre ele? Isso mesmo, 0,1. E por isso que esse negativo dá sempre casas decimais. Amigos, voltamos lá. Então eu vou fazer a divisão, ó, igualzinho eu fiz lá para você. A distância entre a Terra e o Sol dividido pela distância entre a Terra e a Lua. Vou dividir casas
potências, isso mesmo. Primeiro eu vou fazer 1,5 por 3,84. Professor, não sei fazer essa divisão não. Calma, eu estou aqui para ajudar, o professor é para ajudar. É facinho. Facinho? É. Eu tenho como dividir com casa decimal? Não. Então eu vou procurar, vou fazer um equilíbrio. Eu vou tirar essa casa decimal. Para mim tirar essa casa decimal, quantas casas decimais tem? Uma, eu multiplicaria por 10. Mas se eu multiplico por 10, aí vira 15. Eu sou obrigado a multiplicar também no divisor. Aí daria 38, sobra o 4. Então, se aqui tem duas, aqui tem uma, eu vou multiplicar por duas casas. Então, eu vou multiplicar por 100. Se eu multiplicar aqui por 100, de cá também eu multiplico por 100. Multiplicando os dois por 100, eu tenho agora um número. Gostou da minha animaçãozinha? Como diz meus alunos, professor, cadê a desanimação para andar? É a desanimação. Vai ficar 150. 1,5 por 100, 150. 3,84, 384. Agora dá para dividir lá. Eu tenho dois números inteiros, a divisão fica mais fácil na minha cabeça. É isso? Sempre você faz isso? Sempre. Sempre eu tenho que tirar as casas decimais do divisor e do numerador para fazer uma conta mais fácil, tá? Senão não dá certo. Então ficou 150 dividido por 384. Eu vou meio rápido, tá? Porque isso aqui é matéria lá do sexto ano, nós já estamos craque. Quantas vezes 150 cabe em 384? Nenhuma, zero. Então, 0 vezes 384, sobrou 150. Isso. 0 vezes qualquer número é 0. 150 menos 0, 150. Agora que é a aplicação. Quando eu tenho o resto, isso aqui é resto, certo? Não é lá em cima o dividendo, é o resto. Eu posso colocar a vírgula e acrescento 0. Aê, agora você já está craque. Quantas vezes 384 cabe em 1.500? Eu já fiz a continha, deu 3. 3 vezes 384, 1.150. Sobrou 348, pertinho, hein? 348? É. Professor, vamos fazer mais uma casa porque está muito próximo? Vamos. Vou colocar, já pus a vírgula, eu tenho direito de colocar o 0. Coloquei. 3.480 dividido por 384 dá 9. 9 vezes 384, 3.456. Sobrou 24. Eu poderia estar fazendo mais operações, porque eu poderia estar com várias casas decimais, mas não vou fazê-lo, porque 2 casas decimais é o suficiente para a minha operação. Com isso, eu fiz a parte da mantiça. Beleza, agora eu vou fazer a parte da potência de 10. Então, 3,9 vezes 10, 10 à oitava menos 10 à 5. Não está dividindo? Então ele fica sendo negativo. 10 à oitava menos 10 à quinta. Eu usei aquela propriedade, né? Propriedade do quociente. Então ficou quanto? 0,39 vezes 10 à terceira. Legal? Não, não é legal. Eu não posso deixar aqui na mantiça o 0. Então, eu vou fazer um deslocamento de casa. Opa! Matemática boa. Um deslocamento de casa? Como é que você faz deslocamento de casa? Ora, se eu trouxer a vírgula para cá, eu vou diminuir uma unidade na potência. Então, se a vírgula vai ser no 3, então aqui vai ser no 2. Então, ficou 3,9 vezes 10 à segunda. Legal? Então, o que eu fiz? Eu não posso colocar 0,3, tem que ter um número significativo. A mantiça tem que ter um dígito. Então, eu vou colocar a vírgula para cá. Eu vou deslocar a vírgula. Para mim deslocar a vírgula, eu vou tirar uma casa da potência. 3,9 vezes 10 à segunda. O resultado, matematicamente, é esse. Mas se alguém quiser fazer a continha, quanto que dá 3,9 vezes 10 à segunda? 10 à segunda, 100. 3,9 vezes 100, 390. O que significa isso, professor? A distância da Terra na Lua é 390 vezes para chegar no Sol. O foguete espacial tem que ser muito melhor, né? A distância de 390 vezes a mesma distância entre a Terra e a Lua. É muito grande? É muito grande. É muito grande. Pega 1 metro e olha lá onde é que está 1 centímetro. Vai estar quase na ordem de 2 milímetros. Beleza. Gostou da aula? Eu sei que você gostou. Mas eu vou falar uma coisa doída. Né? Meu amigo Luiz Sérgio, que Deus vai te dar força. A família toda ele, né? Qual é o tamanho do vírus do Covid-19? Que, professor? Esse negocinho, esse vírus é tão pequeno, que nos leva a um problema enorme.
O tamanho do vírus, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar aí, é 120 nanômetros. Nanômetros. O que é isso? Nano está na ordem de 10 a menos 9. Então ele está 120 vezes 10 a menos 9. Colocou 10 menos 9 para fazer nanômetros, porque vai dar 1, 2 daqui a pouquinho. 120 vezes 10 a nanômetros. Eu já vim cá, eu vou deslocar agora para a esquerda, né? Então eu vou trazer o 120 para cá, então eu vou somar, né? Então vai ser 1,2 vezes 1 elevado a 7. Isso mesmo, olha o tamanho. Vai dar 120 vezes 10 a menos 7. As duas casas, eu trouxe a vírgula para cá, contei 1, 2, então menos 9 menos 2 dá menos 9 mais 2 dá menos 7. 107 do metro. Quanto que é isso? Olha aqui, é 1,2 vezes 0,00001. Professor, será que essa máscara segura esse vírus passar aqui? É, amigo, toma cuidado, porque olha o tamanhozinho desse negócio para passar aqui. Se não tiver várias camadas, se não for uma máscara de qualidade, vai fazer de conta. Quando eu estava saindo aqui para aula, minha esposinha, dona Marinês, falou assim: Reginaldo, olha a máscara que você está usando. Era uma máscara bem mais bonitinha, só que era de pano. Não, tem que usar essa aqui, que é certificada. Cuidado, na hora de sair de casa, não deixa de usar a máscara, tá? Deus está levando os nossos amigos lá para cima, porque Ele está precisando deles lá, mas é o Covid que está levando. Falei, né? Então, qual que é o tamanho do bendito vírus da Covid? 1,2 bilionésimo. 1,2 bilionésimo. É muito pequeno, não é? E para mim escrever isso, eu tenho que escrever isso em notação decimal. Vamos melhorar a aula? Vamos melhorar o espírito? Vamos. Vamos falar de área? Aí a gente respira. Todo mundo respirando o ar sozinho, sem ninguém perto, para não ter problema. Vamos continuar. Galera, agora vocês vão gostar, tenho certeza. Eu estou aplicando as propriedades que nós estudamos na aula passada de potência. Isso mesmo. Usando conotação decimal e nós estamos construindo juntos. Beleza? Beleza. Qual a área de um terreno que tem o formato de um quadrado que seus lados medem 2,5 vezes 10 a terceira? Professor, que coisa enorme! Não é nada. Se isso aqui foi em metros, foi em milímetros, não dá nada. Qual que é o tamanho do lado desse quadrilátero? 2,5 vezes 10 a terceira. Pode ser metros, centímetros, depende da operação. Não me preocupa agora com a unidade, não. Eu sei que a área é lado vezes lado, não sei? Sei. A área do quadrilátero quadrado, que são os lados perfeitos. Não é isso? Só serve para o quadrado. Então, lado vezes lado. Se o lado vale 2,5 vezes 10 a terceira, eu vou multiplicar 2,5 vezes 10 a terceira vezes 2,25 vezes 10 a terceira. Beleza? Beleza. Você já aprendeu? Já aprendeu. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a mantissa. Mantissa vezes mantissa. Potência vezes potência. Professor, eu posso escrever assim que é mais bonito? Pode. Não ficou mais elegante? Eu achei. A área desta figura foi 2,5 vezes 10 a terceira. Por que você pôs entre parênteses? Porque o quadrado vai ter todos os termos. Não é esse nem esse que está ao quadrado. São todos os dois que estão ao quadrado. Perfeito. Então vamos lá. Eu lembro de uma propriedade da potência que me falava que o seguinte, que potência de potência, ou seja, toda potência que está elevada a uma potência, é igual a multiplicação. Vou escrever aqui para a gente entender. Lembra? A é uma base igual M vezes N. Ou seja, a potência M está sendo multiplicada pela potência N, está sendo elevada. Toda vez que eu estou elevando, eu na verdade estou fazendo uma multiplicação. Legal? Vamos aplicar? É isso aí. Aplicou, ciclou, entendeu? Área, 2,5 vezes 10 a terceira. Potência de potência, trem bom. Professor, eu já aprendi. Eu já entendi o que vai fazer com isso aqui. Entendeu? Vamos ver se é verdade. O 2,5, eu apliquei uma outra potência, outra propriedade, que daqui a pouquinho eu vou passar ela. 2,5 ao quadrado. Beleza. E aqui é o quadrado? Aqui é 10, 3, que é a potência da base,
é multiplicada por 2, que é a potência do expoente. Então, quanto vai ficar? 2,5 ao quadrado, eu já fiz a continha para você, dá 6,25, certo? E aqui, 3 vezes 2, 6. Então, eu multipliquei a elevação. Então, qual que é essa área que eu tenho? A minha área é 6,25 vezes 10 a sexta. No primeiro momento ficou estranho, né? Mas quando a gente aplicou, ficou fácil. Na aplicação é mais fácil. Eu gosto sempre de trabalhar na aplicação. Na minha cabeça funciona mais. Legal? Estão cansando? Já está acabando a aula, tá? Ó, vocês viram que eu apliquei uma propriedade aqui? Quem que lembra? Quem que entendeu? O que eu fiz? Quando eu tenho aqui o parênteses e está elevado, o que significa? Significa que eu vou usar a propriedade do produto de uma potência, né? A potência de um produto pode ser transformada em produto de potências. Olha lá. Uai, professor. Então, gente, o que nós vimos? A vezes B, esse aqui é o A, esse aqui é o B. Se os dois ele está elevado ao quadrado, significa que os dois também estarão elevados. Olha como é que ficou. O 2,5 recebeu a potência e o 10 recebeu a potência. Foi isso que nós aplicamos ali, mas ali eu apliquei rapidinho, vocês não viram. Ficou claro? Isso mesmo, refazendo aqui só para vocês verem. Meus amigos, chegou ao fim. Foi um prazer estar com vocês. Aguardamos vocês para a próxima aula, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, a turma do oitavo ano, né? E lembrando, se cuidem. Covid é uma coisa muito triste e nós vamos passar isso aí, mas se cuidem, tá bom? E voltando, um abraço, o aniversariante do dia de hoje, vai passar para frente, mas é para a nossa querida professora Valéria, né? Nossa diretora da Escola Municipal Santa Maria. A gente agradece ela a oportunidade de a gente estar aqui trabalhando, né? Porque a gente está aqui gravando, porque a escola conseguiu organizar o horário da gente de forma que a gente estivesse aqui. Gente, até a próxima aula. Fiquem com Deus, do professor Reginaldo Manheso.